Caríssimos irmãos e irmãs, um abençoado dia, repleto de graças da divina providência em nossas vidas. Hoje eu venho meditar com vocês sobre a perseverança cristã. Como importa a nós cristãos católicos a virtude da perseverança. Perseverar em Cristo, insistir em Cristo, constatar a necessidade vital que nós temos de Cristo. Isso tudo significa perseverança. Nós somos chamados a todos os dias renovarmos a nossa aliança batismal com a Santíssima Trindade. A cada amanhecer, o Senhor nos convoca para estarmos no seu exército. E isso, irmãos e irmãs, só é possível com um renovado fervor, com uma restauração da nossa fé, com um aprimoramento das nossas virtudes em direção a Cristo, figura do reino, Senhor da história e dono da nossa salvação. Quando nós somos perseverantes, age em nós o Espírito Santo. Quando somos perseverantes, nós abrimos caminho para todas as graças. A perseverança nos faz irmãos dos anjos, no dizer de Santa Catarina de Sena. Muitas vezes nós temos ocasiões de desânimo. Algumas vezes nos fere a seta da decepção. Muitas vezes nós somos vítimas das tentações do maligno. No entanto, se dentro de nós estabelece um contato contínuo com Deus, se dentro de nós a experiência pascal de Jesus está viva, nós temos forças para superar todas essas contrariedades do nosso ordinário, do nosso cotidiano. Se a experiência de Deus em nós não é algo apenas de caráter intencional, apenas de caráter emocional, mas realmente se transfigurou e se constituiu em uma essência de nossa própria vida, nós temos força para ir além daquilo que nos traumatizou, nos decepcionou, nos irritou, não sei, alguma situação que vem de fora para dentro. Jesus vai dizer que não é o que entra no homem, mas é o que sai, que produz o mal, não é? Que produz tudo aquilo que é negativo. E como fonte para a perseverança, aqui Santo Agostinho elenca 3 grandes intenções. A primeira delas é a salvação individual, a consciência da minha salvação, a consciência da minha adesão a Cristo, que Santo Agostinho vai chamar de experiência salvífica pessoal. Depois, Santo Agostinho estimula para a interpretação da história da salvação, passando pela minha história. Eu que me uno, eu que estou presente no cenário da salvação. Foi para mim que o Filho de Deus veio. Foi por mim que se tornou carne. Na intenção da minha salvação, se tornou Eucaristia. E para a minha salvação morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Santo Agostinho diz que quem interpreta a história da salvação tem grande capacidade para progredir no seguimento de Cristo. Precisamos conhecer a fundo o mistério da salvação. Precisamos admitir todas as etapas da história da salvação para nós amarmos esse mistério, para amarmos a nossa redenção, para nos situarmos no ministério de Cristo. E por fim, o grande Santo Agostinho diz que para a perseverança é necessário sentir-se igreja, coparticipante do corpo místico. Como é importante o cristão sentir que faz parte da igreja, no aqui e no agora. Essa igreja que caminha, essa igreja que vai peregrinando para ser igreja triunfante. Então vejam aqui 3 elementos importantes para a perseverança: a salvação individual, a interpretação da história da salvação, passando por mim, e o sentir-se igreja. Eu penso que hoje, mais do que nunca, devido aos apelos das mídias, nessa era da tecnologia, do audiovisual, do sonoro, nós somos chamados a radicar a nossa fé e a criar raízes nela.
Nós somos chamados a fortalecer os nossos conceitos sobre Deus, sobre Cristo, Espírito Santo, a Igreja, suas verdades de fé. Eu que trabalho visitando comunidades, eu que trabalho atendendo a pedidos para falar sobre Cristo nos mais variados ambientes, inclusive nos ambientes hostis à fé, eu digo para os irmãos e irmãs, é importante perseverar no Senhor todos os dias. Restaurar todos os dias, como eu disse, a aliança batismal. Senão nós não temos o ardor apostólico. Senão nós não temos a convicção que devemos ter. Senão nós não experimentamos a ação da graça em nós. Você tem vontade de sentir a ação da graça? Você pensa nisso? Pois sentir a ação da graça significa que nós abrimos as portas para que ela entre. Consentimos que ela se manifeste e acreditemos no seu agir. Eu encontro muitos católicos que dizem não sentir a presença de Deus em suas vidas. Para além dos nossos pecados, o Senhor quer instalar-se em nós. Ele quer residir em nós. Como diz Santa Elizabeth da Trindade, a Santa Carmelita de Dijon, nós somos posses de Deus. Somos propriedade do Altíssimo. Ele deseja habitar-nos. Ele deseja ser o nosso, digamos assim, proprietário. E para isso é preciso que a gente vá entregando a Ele as moradas do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso temperamento, do nosso caráter, do nosso jeito de ser. E aí se inclui a perseverança. Tem dias que não estamos bem na fé, tem dias que estamos desanimados, tem dias que somos pessoas aflitas caminhando para Deus. Mas esse distintivo do batismo está em nós em todas as situações. E por isso, nós vencemos as provações, não desesperamos diante da dor, não baixamos a guarda diante da tentação, porque está em nós impresso um selo batismal que nos dá a graça da convivência com a Santíssima Trindade. Então hoje eu quero conversar com os irmãos e partilhar a grande graça de perseverar em Cristo. Não é fácil. Mas, justamente porque é difícil e exige uma entrega pessoal, há sentido nessa entrega, há sentido nesta doação. Caso contrário, não ocuparíamos o nosso tempo, a nossa mente, as nossas forças em algo que não tem estrutura, em algo que não tem fundamento e nem tem feedback, não tem retorno. Caríssimos irmãos, peçamos a Deus a graça de perseverarmos nele, por ele, com ele, por causa dele. Peçamos a Deus a graça de não sermos vítimas do abatimento, do desânimo. Peçamos ao Senhor a graça de inserirmos dentro de nós a sua essência, pela qual nós seremos cristãos a vida inteira, até o nosso encontro definitivo, quando não precisaremos mais ter fé, porque estaremos inseridos em Deus e Ele se tornará a nossa realidade absoluta. Isso para nós é de fundamental importância. Todos os dias perseverar no sentido de Cristo. Ajustar o nosso barco nas águas do reino. Dar um sentido às nossas práticas cristãs católicas, como sendo a Eucaristia, as devoções, o Santo Terço, o sacramento da confissão, a leitura da Sagrada Escritura, a vida dos santos, o testemunho da Igreja. É importante nós fixarmos a base da nossa perseverança, o porquê do nosso agir, a motivação central das nossas atitudes, que não é outra coisa do que a aceitação incondicional da pessoa de Cristo em nossa história. Um grande abraço, bênçãos sobre bênçãos, e contem com as orações, o afeto e a amizade sincera do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecanga.